Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí na última live do dia de hoje, do dia 18 de maio, primeiro dia da maratona do mês de maio. Para quem vem acompanhando, estamos fazendo live desde 9 horas da manhã, batendo muito papo com autores, conversando com muitas pessoas, fazendo sorteio, o que é uma delícia. Então, esse ritmo vai continuar até o dia 22 de maio, tá? Então, muita gente boa ainda vai passar por aqui até o dia 22. E claro, fazendo sorteio, batendo papo. Lembrando, gente, que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Do livro Não Me Livro, ou aqui pelo Instagram, MoniqueMM18. Fechou? Muito bem, lembrando que amanhã, às 10 horas da manhã, eu já estarei aqui fazendo live, tomando café da manhã com o escritor nacional. Então, a gente já vai começar o dia com o pé direito e vai até as 10h30 da noite, tá? Naquele ritmo que a gente gosta, naquele ritmo que a gente se esbalda. Bom, a gente vai conversar agora com o escritor nacional D.R. Lauksen. Aliás, tô doida para saber que nome artístico é esse. Ele vai bater um papinho com a gente sobre o seu livro Aurora Estelar. Se eu não me engano, a Aurora Estelar tem episódio, não lembro se eu gravei. Vou perguntar para ele depois, porque é muita gente, não dá para saber de tudo ali de qual é salteado, né, gente? Muito bem. Vamos ver cadê nosso autor? Deixa eu ver se ele entrou aqui. Eu não sei nem... Peraí. Kátia, querida, um beijo. Kátia que vai estar aqui com a gente também. Ai, gente, muita gente boa por aqui. Nem conto para vocês. Vou deixar Andréia de Paula, Mel das Palavras, Arthur Haroyan, querido, um beijo. Arthur Haroyan, que já esteve aqui na live com a gente. Ah, que delícia de... Ah, nosso escritor entrou. Vamos lá. Vamos bater um papo com ele. Vou chamar você, Diego. Olá, tudo bom? Olá, tudo bem, querido? Tudo bem aí contigo? Tudo bem, seja muito bem-vindo ao projeto de lives do mês de maio. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite, tá? Eu que agradeço. Que maravilha! Tua primeira live literária? Bom, na época do lançamento da Aurora eu fiz algumas também, mas fazia um bom tempo que eu não participava de uma entrevista. Ah, já está cascudo então, gente. Isso é muito bom. Me diz uma coisa, de onde você é do Brasil? Eu sou de Santa Catarina, sou de Florianópolis. Florianópolis. Conhece o Rio de Janeiro? Conheço, amo, adoro o Rio de Janeiro. Ah, que Uma vez por ano, delícia. pelo menos, eu vou para o Rio de Janeiro, adoro. Ah, e vai vir para a Bienal esse ano? Não sei se para Bienal, acho que eu vou em meados de agosto. Não sei se vai bater a agenda. Ah, então você deve vir aqui no Rio antes, a Bienal é em setembro, mas se Setembro. você estender a sua hospedagem e for por acaso a Bienal, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, porque eu estarei lá prestigiando meus autores, autores de live, autores de podcast, de episódio. Eu estarei lá para conhecer todo mundo pessoalmente, tá, querido? Legal.
Certeza. Me diz uma coisa, eu tô aqui com a Aurora Estelar. Você tá com o teu livro físico aí ou não? Ah, eu tenho aqui na mão. Tá aqui, ó. Ai, gente, olha essa capa. Uma capa meio Duna. Não lembro Duna? Na hora que eu olhei, eu falei, lembra um pouco Duna isso, né? Eu não sei se o pessoal já leu Duna ou conhece, enfim. Mas na hora que eu vi, eu lembrei muito de Duna. Me diz uma coisa, antes da gente falar sobre a Aurora Estelar, eu preciso saber esse seu nome artístico. D.R. Lauksen. Eu falei certo? Pronunciei certo? Ah, esse aí, Lauxen. Lauksen. Isso é teu sobrenome mesmo ou você aderiu como nome Não, artístico? é meu sobrenome. O R é de Rosa e o D é de Diego. Aí eu fiz uma brincadeirinha, meio escritor de fantasia, assim, né? E o Lauksen, ele é de que origem? Ó, a nossa família acredita que seja alemão, mas a gente não tem absoluta certeza. Mas pela região, Ah, que a minha família é do interior de Rio Grande do Sul, e sabe, naquela região teve bastante imigração de alemão e tal, então a gente acredita que seja, mas a gente não tem absoluta certeza do que é. agora eu entendi. Muito bem, Diego. Você tá com Aurora Estelar. Esse é o teu único livro publicado ou você tem outras obras no mercado? Eu tenho outro livro, que é o meu primeiro, que é o Porto das Pedras. O Porto das Pedras, ele é uma fantasia vitoriana, que acontece naquela época da criação da pólvora, máquinas a vapor, só que ao mesmo tempo é um mundo de magia. Então ele tem essa pegada meio... Não é bem steampunk, mas é mais ou menos nessa ideia. E eu trabalho bastante uma mesma estratégia do Aurora, assim, tipo, eu crio 5 personagens e tento aprofundar mais nos desejos e objetivos de cada um. Então, tipo, ele é um livro um pouco mais... O Aurora Estelar, ele é focado no personagem principal. Essa história gira em torno de vários personagens. Ah, e qual que você lançou primeiro? O Porto. Porto das Pedras é o meu primeiro livro e o Aurora Estelar é o segundo. É o segundo. Eles não são continuação, não. São Não, volume único. eles são duas obras completamente em mundos diferentes. Ah, E, a- agora eu estou entendendo. Ah, e, e- continua. e até que você falou de Duna, o Aurora Estelar, na minha ideia, eu criei bem nessa ideia dessa estética space opera, no caso do Duna é famílias, né? Aqui na minha obra são com corporações, e meio... Lembra bastante Star Trek e Star Wars, a parte da colonização espacial, assim, né? Tipo as viagens, grandes viagens e tal. Ah, então peraí. Teus livros, principalmente a Aurora Estelar, a gente pode dizer que ele se enquadra ali em ficção científica, ou uma distopia, ou uma utopia. Como é que você define ali o gênero dos teus livros? Isso, o Aurora Estelar, ele é uma ficção científica. Eu gosto de usar o termo space opera, né, que tipo, é ópera espacial. E ele não é uma história de distopia e nem utopia. Ele vive naquele meio termo, assim. Então, é como mais ou menos como a nossa sociedade hoje, assim. Até eu puxo algumas críticas da nossa sociedade e coloco lá dentro como se fosse parte da história para fazer pensar sobre esse assunto também. Ah, muito bem. O Aurora, você publicou em 2020, foi isso? Isso, 2020. Comecinho de Então, 2020. o teu primeiro livro veio antes. Qual foi o ano do teu primeiro livro? O Porto das Pedras, ele foi oficialmente em 2019. Só que eu só imprimi ele muito para frente. Então eu só tinha ele no Kindle e daí só depois que eu vim ter algumas cópias físicas dele. Então, tipo, acabei que o lançamento do meu primeiro livro acabou tendo mais impacto depois do Aurora do que antes, assim, mas a ordem cronológica é essa. Ah, entendi. E você fez essas duas obras de maneira independente ou você publicou por editora? Todos independentes. O Porto das Pedras, eu faço uma brincadeira com ele, que quando eu escrevo, ele vai ser uma história que, no mundo que vai ter mais histórias.
as histórias vão ser desconexas, mas eu vou usar o mesmo mundo para escrever, porque eu fiz num modelo meio novela, assim, que eu publicava um episódio por semana, e aí eu publicava gratuitamente. Daí quando eu terminava a obra, eu deixava mais um tempo, e depois eu deixava só o primeiro capítulo e um link para onde podia encontrar depois o livro completo. Então a ideia era ter pessoas que fossem lendo conforme os episódios fossem lançando também para eu colher uns feedbacks, assim, por isso que eu falei meio novela. Para às vezes eu colher um feedback, a ideia das pessoas e de repente mudar um trecho da história conforme o desejo dos que estão lendo, assim. Perfeito, isso é uma estratégia muito boa. Inclusive, já vou abrir um parênteses aqui e dizer que é, proporcionar capítulos numa plataforma digital, como por exemplo a Wattpad, né? O cachorrinho tá latindo, não tem problema não. Se varetou com alguém no corredor ali. Acaba sendo uma ótima estratégia para captar leitores, exatamente para ter esse feedback que a gente tanto almeja, né, dos leitores, e acaba levando os seus leitores para uma publicação, por exemplo, como a Amazon, onde eles vão querer continuar lendo os seus trabalhos, as suas obras. Então, eu sempre bato nessa tecla. É óbvio, existe ainda muito preconceito em relação às plataformas digitais, mas principalmente os autores que estão chegando no mercado, captar leitores através de plataforma digital é uma baita estratégia, inclusive por causa dos feedback. Agora, o Diego, me fala uma coisa. Você publicou os dois de maneira independente. E essa capa de Aurora? Foi você quem fez ou teve ajuda de terceiros? Não, tem um amigo meu que eu sabia que ele fazia os desenhos bonitos, assim, ele faz arte digital, daí eu contratei ele para fazer a capa do Aurora. Eu queria mesmo que a capa fosse assim, tipo, como eu pensava, né, para trazer essa ideia sci-fi, assim, daí eu consegui construir isso com ele, assim. Pois é, tá? O nome aqui do ilustrador é Lucas Winker, é isso? Ele mesmo, é. Muito bem, tá aí. Dica de ilustrador. Lucas Winker. Procurem aí no Instagram, que tem sempre autor querendo indicação de ilustrador. Tá aí, Lucas Winker. E tem uma outra pessoa que você mencionou aqui, que é o editor Converge, é isso? Isso, é. Eu tive a parceria com a Converge, que é um pequeno estúdio de Curitiba. Foi eles que fizeram a diagramação do livro. Então, eu vou mostrar aqui por exemplo, o livro tem esse lance, o livro físico tem esse lance que ele tem a jaqueta. Eu trouxe ele aberto aqui agora para mostrar. Ai, então, que lindo! Dá para abrir ele e ver a arte inteira. E daí a parte de dentro do livro, ela é com uma capinha normal, com o título e tal. Então essa diagramação foi todos eles que montaram. E o livro ficou com vários detalhes bem bonitos dentro. Assim, ó, tem desenho na parte de trás da capa. Esse símbolo nós desenhamos para simbolizar o símbolo do Aurora, que é uma das corporações, a corporação principal, né? E um detalhezinho assim que ficou bem... pequeno detalhezinho que deixa fofo, assim, que eu gostei bastante. No começo de cada capítulo, por exemplo, tem ali o símbolozinho e o nome do capítulo antes dele começar. Então, foi todos esses detalhes que eles trabalharam lá. Foi essa Converge é o nome desse estúdio ali de Curitiba. Tá lindíssimo esse trabalho, essa diagramação. Tá aí a dica do estúdio Converge. Eu acho que deve ter Instagram, então sigam, conheçam o trabalho. Muitos autores também vivem pedindo indicação ou procurando empresas, estúdios, terceiros para fazer trabalhos como esse, tá, gente? Agora, ô Diego, como é que nasceu a Aurora Estelar? A Aurora foi bem curioso, assim, porque eu estava escrevendo outra coisa quando eu resolvi escrever a Aurora. E eu comecei criando o personagem. Eu participei de um desafio que era para criar um personagem. Eles deram um estereótipo. Naquela época a Shakira era bem diferente do que ela é hoje.
O desafio era fazer um personagem que era misantropo, tipo, capitão de nave misantropo. Estilão Han Solo, esses capitães mais barra pesada, assim, que maltratam os outros, os tripulantes e tal. E aí, naquela época, eu construí a Shakira daquele jeito, e daí, quando eu resolvi escrever a Aurora, eu pensei, vamos remodelar esse personagem para tentar fazer uma outra proposta, né? E aí eu transformei a Shakira em outra coisa, que é o que tá no Aurora hoje. E aí, com esse personagem, pensei, tá, agora tem que dar uma história para ele, né? Daí foi assim que eu comecei a construir. Tem um negócio legal que eu gosto de falar quando eu falo de onde veio, é que na época eu participei daquele. Eu participo quase todos os anos, tento, ultimamente não tenho muito sucesso, do NaNoWriMo, que é o Mês Nacional da Escrita Criativa. Ela acontece em novembro, é um movimento mundial, ele começou nos Estados Unidos, hoje ele é mundial. E o Aurora foi a primeira vez que eu consegui terminar as 50 mil palavras no mês de novembro. Então, tipo, isso me deu um gás para eu terminar o livro, depois e bola para frente, né? Revisar e tudo mais. Eu já ouvi falar desse evento. Gente, parece que é uma loucura. Eu não tenho coragem. Eu acho que, primeiro, que eu não sei lidar com pressão. Comigo as coisas têm que funcionar no meu ritmo e eu não saberia escrever um livro em 30 dias, talvez. Tem um prazo ali que eles dão e você vai escrevendo. E imagina! É em novembro que acontece, são vários autores. Eu recebi uma escritora, inclusive, aqui no projeto, que participou também, e ela comentou, e eu até então tinha ouvido falar, mas não conhecia. Você participa todo ano? Todo ano. Mas nem sempre eu consigo escrever 50 mil palavras, né? É porque são 1.677 por dia que tu tem que escrever. Isso envolve sábado, domingo e assim vai, né? Daí isso que é o desafio. Quando eu escrevi o Aurora, quando chegava na sexta, eu já tinha as palavras do sábado e domingo escritas. Daí sábado e domingo eu podia descansar. Então daí foi esse o truque que eu usei, mas é bem difícil, às vezes no sábado tu acorda mais tarde, daí tu vai fazer alguma coisa, já sai de noite e já não escreveu. Daí já fica devendo. Que loucura que é isso, né? Porque assim, cada escritor tem um ritmo. Eu escrevo todo dia, mas às vezes, gente, não sai. E mesmo que eu não escreva um capítulo ou 10 linhas, eu vou escrever uma linha. Porque isso na minha cabeça, escrevi pelo menos uma linha. Mas tem gente que, se bloquear devido à pressão, não desbloqueia tão fácil. Então, assim, participar de um evento como esse, eu acho de uma baita responsabilidade. E deve ser emocionante, mas é muita responsabilidade, gente. Eu não sei se eu teria coragem, não. Se alguém na live já tiver participado, coloca aqui nos comentários que eu quero conhecer você. Ou vocês. Agora, Diego, me diz uma coisa. Eu estou aqui com a sinopse do teu livro. Eu vou ler um trechinho e depois você mostra a capa de novo para o pessoal que está entrando, que está chegando, enfim, para conhecer, porque tá muito bonita essa capa. Aliás, não só a capa, como a diagramação também. Gente, vou ler aqui para vocês, Aurora Estelar. Ano 856 DAI, depois da aurora espacial. Logo após herdar uma nave espacial de seu falecido marido, a Victory S.A., em nome da Sociedade Aurora, Shakir parte para sua primeira... Falei errado não, né? Não, tá. Parte para sua primeira missão nas fronteiras da civilização. Tímida e com dificuldade de se comunicar, Shakir tem uma vida difícil ao tentar manter o controle e a moral da tripulação da sua nave, que é uma das mais importantes e bem equipada do universo. Ao seu favor, ela conta com a ajuda do primeiro-tenente, veterano de guerra e velho companheiro de seu marido. Juntos, partem com a missão de desmantelar uma rebelião em um planeta distante do centro da civilização, onde Shakir não só enfrentará mentiras
e a lábia dos presidentes locais, como também a traição e a deslealdade de seus próprios soldados. Diego, quem é Shakir? Quem é essa personagem que está ali ativa na tua sinopse? Então, a Shakira, ela é uma moça simples que trabalhava para o governo no país, no planeta que ela vivia. E um dia ela vai se casar com o comandante dessa nave, com o Helir, que é o capitão da nave. Só que estranhamente o capitão falece em ação e ela herda essa nave e ela tem que tomar uma decisão se ela quer isso ou não. E aí, como abandonar uma herança, uma nave herdada algo muito feio na sociedade, ela resolve encarar essa bronca. Então, Shakira, ela tá nesse cenário onde ela herda essa nave, ela tem que ganhar a moral da tripulação, só que na primeira missão dela, ela também já começa a enfrentar os inimigos que ela não esperava. Então, ela fica nesse fogo cruzado, ao mesmo tempo que ela tem que ir lá trabalhar com os políticos locais de um planeta qualquer, ao mesmo tempo a tripulação dela não está aceitando o comando dela e está começando a se rebelar. Então, ela fica nesse fogo cruzado e ela tem que vencer esses dois desafios para conseguir sair vitoriosa desse desafio da vida dela, né? Que maravilha! Temos aí uma personagem forte, né? Uma construção de personagem forte aí. Como é que, Diego, como é que você descobriu essa tua paixão pela escrita? De escrever um livro, depois publicar outro. Como é que a escrita surgiu na tua vida? Então, se parar para olhar para trás hoje, assim, eu sempre gostei de escrever. Só que eu realmente escrevia muito mal quando era adolescente, assim. E eu acho que isso até me desmotivou um pouco por um bom tempo. Aí, alguns anos depois, bastante anos depois, eu comecei meio que a reexercitar a escrita. E foi só em 2017 que eu me dei conta, assim, eu preciso profissionalizar isso. Deixar de ser só um hobby que eu faço de vez em quando e paro de tempos em tempos para fazer algo que faça parte do meu dia. Então eu tive a oportunidade de cortar meu trabalho em 4 horas e trocar metade do meu salário por horas para eu poder escrever. Então eu consegui fazer isso e daí eu fui estudar, estudar como é que é. Não é só um bom português escrito, né? Tem toda a técnica de roteiro por trás. Fui estudar, passei algum tempo estudando e depois de estudar, eu pensei, agora é a hora, agora eu vou escrever o meu livro. Só que nisso eu já estava escrevendo o Porto das Pedras lá de trás, né? Então daí quando eu parei para escrever o Aurora Estelar, eu ainda deixei ele um ano guardadinho na gaveta para eu depois estar com a meio que como se fosse meio que esquecer do que eu já escrevi para tentar revisar com mais natureza, assim. E aí nisso eu fui escrevendo o Porto das Pedras. Então, depois de 2017 foi o ano que eu comecei a batalhar mesmo para tentar profissionalizar minha parte da escrita, né? Muito bem, isso é muito importante também. Agora, você com essa pegada de ficção científica, é, trazendo personagens dentro desse cenário, né, de espaço e nave, o que te inspira a escrever histórias como essa? É algum escritor que você lê? É alguma série que você gosta? O que te faz brotar essa sementinha e você jogar para fora histórias como a Aurora Estelar? Uhum. Eu sou, desde pequenininho, sempre gostei de Star Wars, né? Sou um oitentista. Então, tipo, cresci gostando muito de Star Wars, até antes de conhecer totalmente a obra, assim, né? Quando a gente é mais jovem, a gente não pesquisa. Quando eu era adolescente também não tinha internet. E, e depois veio também o Isaac Asimov, que me mostrou um outro jeito de ver uma aventura espacial, que é basicamente a Fundação. Eu li os 3 livros da Fundação dele, não fui atrás ainda do expandido, mas ele me trouxe uma ideia assim menos romântica do espaço, mais realista, assim. Então eu brinco um pouco com isso. Na minha aventura não existe figuras como os Jedi, assim, por exemplo, que são super poderosos. Até existe, eu brinco um pouquinho ali com o psionismo e tal,
mas ela tenta ser apesar de ser ficção científica, fantasia, uma aventura, ainda um pouco mais pé no chão, assim, então ela é menos, ela tem, digamos assim, 25% de fantasia, são um pouco, assim, não é muito fantasiosa. Muito bem. Agora, você com 2 livros publicados de maneira independente, já no mercado já há algum tempo, né? Porque você foi em 2019, veio publicando, veio escrevendo, produzindo, e o mercado a gente sabe que de uma hora para outra muda absurdamente, se a gente perceber, em um ano o mercado editorial deu um boom não só de editoras, mas também de novos autores, trazendo histórias diferentes, enfim, trazendo um monte de novidade para o mercado. Ô, Diego, como é que você vê esse papel da internet, principalmente das redes sociais, ao influenciarem ou não a tua carreira literária, já que você fez as suas escolhas, abdicou de algumas coisas para se dedicar a esse ofício? Eu basicamente atuo 100% nas redes sociais. Dá para dizer assim que hoje, como eu vendo independentemente, né? Eu não tenho meu livro numa loja, então meu livro é só online, ou eu entrego para a pessoa. E isso veio também dessa época, quando eu comentei antes que lá em 2017 eu resolvi profissionalizar essa minha parte de escritor, também foi nisso, de como fazer marketing. Então, ali que eu aprendi a trabalhar só nas redes sociais. Eu comecei com o Facebook estava indo super bem, daí depois veio o Instagram, acabou sendo uma ferramenta melhor para isso, né? Daí, tipo, hoje eu acabo fazendo mais pelo Instagram do que pelo Facebook. Muito bem. Agora, deixa eu ver aqui. Eu queria que você lesse para gente um pouquinho de Aurora Estelar, já que você tem ele físico aí. Pode ser um parágrafo, pode ser o que você quiser, do início, meio, fim. Vamos buscar aqui. Vou ler o prólogo. Tá. Eu acabei de presenciar a cena mais terrível de minha vida. Perdi pessoas que amava e quem eram meus companheiros, amigos e também o amor da minha vida. Perdi pessoas por motivo que nem imagino. Pessoas que meu convívio que morreram por minha causa. Entretanto, ver alguém que gostava e confiava morrer com tanta brutalidade me tocou tanto que as cenas ainda passam em minha memória, gravadas em minha retina. Eu não podia me lamentar, a missão estava em andamento e eu estava sem tempo. Segui pelo corredor de olhos fechados, ignorando a dor em meu peito. Eu precisava correr, precisava ser rápida. Sozinha conseguia ver a última e única possibilidade em minhas mãos. Não sabia o que aconteceria, nem se sobreviveria, mas era o que precisava ser feito. Então, a tontura me atingiu mais uma vez e caí, sentindo a dor em meu corpo que atingiu o chão gelado do corredor. Já não bastavam as dores que eu sentia. Teria que me machucar ainda mais. Deitada ali no chão frio, pensei em desistir. O frio era forte e meu corpo estava ficando fraco. Entretanto, em uma fagulha de esperança, tive um vislumbre do passado, das últimas horas e do motivo de eu estar ali. Havia mais do que minha vida em jogo. Estava ali por algo maior. É isso aí. Forte esse prólogo, né? Ô, Diego, como é que você escolhe os personagens das suas histórias? Como é que você fala, olha, por exemplo, em Aurora Estelar, que a gente tem a Shakira, né, que você falou ainda há pouco, você teve ali não, eu acho que eu vou pegar daqui, vou encaixar ali, mas em Porto das Pedras, que tem outros personagens, como é que você faz essa escolha das suas obras quando se trata de personagem? Uhum. Então, toda a história que eu tenho na cabeça, ela tem uma linha, assim, que é a linha histórica. E como no Porto das Pedras tem 5, então, tipo, eu faço uma construção de personagem para cada núcleo desses. No Aurora Estelar, daí é só um núcleo. A história é só da Shakira, daí isso que chama de unidade de ação, né? Tipo, é tudo o ponto de vista dela, é ela que tá narrando.
Já no Porto das Pedras, são 5 personagens fazendo a mesma coisa, cada um mostrando a história do seu ponto de vista, mas eu tô querendo mostrar uma história do todo. Então, tipo, posto que os dois são diferentes assim, mas como o personagem é construído é da mesma maneira. Todo personagem tem um defeito e ele vai tentar vencer esse defeito. Ele tem um problema e vai tentar vencer esse problema. Ou ele não vai conseguir ou ele vai conseguir. Geralmente eles conseguem, né? Então, então a construção é esse. Cada personagem meu ele tem um defeito, ele tem um problema, tem algo que ele luta contra que faz parte dele. Muito mais do que as dificuldades do mundo, é a dificuldade que ele tem com ele mesmo. E ele vai passando por uma crise até que ele consegue vencer aquilo. Gente, toda história tem que ter conflito, toda história tem que ter um bate-enxuga, os personagens precisam apresentar dilemas, conflitos internos, mostrar para os leitores que eles são tão reais quanto quem está lendo. Então, essa é a grande diferença de uma obra boa para uma obra ruim. Diego, o Porto das Pedras, você tem ele físico aí com você ou não? Não, infelizmente eu dei de presente para um amigo meu a minha edição pessoal. Porque eu tô procurando aqui na Amazon e não tô achando para ver a capa dele, que eu sou a doida das capas, gente. Ele não tá na Amazon? Ele tá na Amazon, sim, acho que sim. Deixa eu Dá pra ver procurar aqui. Porto das Pedras Lauxen, para ver se... Porto das Pedras. Agora apareceu. Ah, agora apareceu. Essa capa tá linda também, hein? Foi o mesmo mais sombria. ilustrador ou não? Não, não. No Porto das Pedras a gente fez uma arte gráfica mais simples, assim. Esse desenho ele é feito com recortes, né, de imagens, assim. Ficou linda essa capa. Agora, qual é o conselho que você dá para escritores que querem produzir obras de ficção científica, que querem escrever livros com a mesma pegada que a tua? Ah, eu acho que primeiro é a imersão, né? Tem que ler bastante livro na área. Eu recomendo do Isaac Asimov, uma boa leitura. O Duna, né? O Duna é uma pendência que eu tenho, eu não li Duna, mas eu já vivi o universo Duna. E as séries que tem aí são a Star Wars e Star Trek, são grande referência, né? Eu acho que para um sci-fi nesse modelo colonização espacial, acho que esses são boas referências. Que o sci-fi também é complexo, né? Tem, por exemplo, eu tenho um conto sci-fi meu que ele fala sobre clonagem e uma pessoa acordar no corpo da outra. Então, tipo, ele é um negócio que não tem nada a ver com espaço, ele tem mais a ver com Pois uma é, pilha isso que de eu ia. tecnologia, assim. Você falou agora, eu não sou muito entendida disso, então eu queria que você me explicasse. O sci-fi é diferente de ficção científica? Não, não, é que o Space Opera, ele é um subgênero da ficção científica que conta um futuro onde o espaço é colonizado, ou existe a viagem espacial. Mas o sci-fi mesmo, ele tem vários ramos dentro dele, né? Esse, por exemplo, o cyberpunk também é uma variação de sci-fi. E geralmente cyberpunk não tem viagem no espaço. Então, tudo isso é sci-fi, né? Só que o sci-fi é muito maior do que só viagem no espaço. Ah, quer dizer, é um leque dentro de outro leque, dentro de outro leque, e a gente vai explorando e conhecendo. Eu confesso que eu ainda não estou muito, não sei muita coisa sobre ficção científica ou sci-fi, né, que a galera diz. Mas, por exemplo, eu nunca vi Star Wars, eu nunca vi. Eu não, mas li Dunas, então assim, eu tenho uma noção e não tenho ao mesmo tempo, sabe? Foi o mais perto que eu cheguei, foi ter lido Dunas, e que, aliás, leiam quem gosta, quem não gosta, leiam, porque Dunas é realmente fantástico. Agora, ô Diego, como é que você lida com o famoso bloqueio criativo? Ou isso não aconteceu com você? Eu acho que o que mais me dificulta não é muito bloqueio, assim, tipo, se eu sentar para escrever, eu escrevo.
O problema é organização, assim. Por exemplo, nesse momento eu estou um pouco desorganizado. Eu tenho que organizar meu dia para meu horário de escrita, se eu sentar ali eu consigo escrever. Então, acho que é um pouco mais da preguiça mesmo do que bloqueio criativo para mim, assim. Eu dificilmente tenho assim um bloqueio de sentar para Procrastinando. escrever e não conseguir escrever alguma coisa. É muito difícil acontecer. Mas eu tenho coisas que me ajudam a sair disso. Por exemplo, eu ouço música, eu saio para caminhar, então, tipo, eu burlo. Já sei como burlar o bloqueio comigo, assim. Muito bem, isso é muito importante. Agora, como é que você vê um escritor de sucesso? O que é para você um escritor de sucesso? Ah, essa pergunta é complicada. Olha, ao considerar que sucesso, diferente de fama, né? Eu acho que sucesso é você pegar teu livro que você criou na tua mão e olhar, assim, não pode ser o digital, né? Não estou falando só do físico, estou falando do livro como uma obra, como projeto, você concluir ele, olhar para ele assim, e falar, bah, era isso que eu queria mesmo. Acho que isso é ser de sucesso. É terminar os teus projetos. Depois vai para outro, vai para outro. Muito bem. Qual é o teu escritor favorito, Diego? Eu gosto de falar que o Stephen King é meu favorito, apesar de eu não ter lido metade das obras dele ainda, mas ele é considerado meu escritor Pois. favorito. E eu sou muito fã do Asimov, sou muito fã do Dan Brown como instrutor, assim, ele é um muito bom escritor. Sou super fã de Bernard Cornwell, também adoro o contexto histórico que ele escreve as histórias dele. E agora tô lendo The Witcher agora, que também tô achando muito bom, mas It. é Witcher, da série Witcher. Ah, o do bruxo, né? Que tem Como é que série. é? Isso, Andrei Chapovsky, alguma coisa assim, polonês. Também gostei muito do livro, assim, como material de escrita mesmo, assim, muito bem escrito. O primeiro livro que parece que é um livro de contos, assim, tipo, ele bota muita filosofia no meio, gostei bastante. Recomendo. Eu ainda não vi a série, não li os livros, fico me coçando para comprar o boxe, porque o boxe é lindíssimo e eu confesso que eu estou numa fase que eu estou comprando os boxes, que eu nunca fui de comprar box por causa do trabalho do designer, da capa, da diagramação. E estou alucinada. E tanto é que eu comprei o box do Outlander, que eu já queria ler há muito tempo, mas toda a diagramação e todas as capas de Outlander estão me deixando apaixonada. Isso tem acontecido com vários boxes e desse do bruxo aí, o Witcher, né? Sei lá o nome dele, tem me chamado bastante atenção. Como Dunas também me chamou a atenção e eu fui lá e bum, e comprei. Olha, eu vou te falar, gente, é uma compulsão esse negócio de ser leitora que é um problema. Tem Ô, mais livro Diego, me fala lido uma. do que lido, né? É o quê? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tem mais livro não lido do que lido na prateleira. Mas não livro. E olha que eu leio muito, hein? Eu leio muito, mas cada vez mais aparece mais livro na minha estante. Que bom, né, gente? Vida de leitora é assim, não tem jeito. O que o Diego, os leitores podem esperar tanto do Porto das Pedras quanto de Aurora Estelar? Então, assim, ó, o Porto das Pedras, ele é um livro para quem gosta daquelas histórias de fantasia, uma história medieval, uma história vitoriana, com aventuras no mundo médio, com criaturas fantásticas. Em Porto das Pedras tem poucas, mas esse mundo de magia, você vai desvendar a magia, descobrir tem algo mágico muito grande acontecendo. Já em Aurora Estelar já é uma história mais pé no chão. Ela fala de um futuro, como se o ser humano estivesse colonizando o espaço, coloniza um pouquinho um pedacinho da Via Láctea, e a Shakira vai passar uma aventura ali dentro. Então, a Aurora Estelar é uma aventura. Uma aventura para tu conhecer esse personagem e ver como ele vai superar as dificuldades dele. Já no Porto das Pedras é como esses amigos vão juntos resolver um problema no mundo mágico.
delícia. Agora, eu tô vendo um negócio aí atrás de você, desculpa até reparar. Pois é, isso aí é um quadro, é um pôster. O que que é isso aí, gente? É, é um papel de parede. A capa do livro, esse? É, Ai, gente, imenso, olha isso! Que é ideia isso. fantástica, eu vou fazer, gente. Adorei essa tua parede. E parece coisa de rico, mas não é caro, tá? É bem de boa. Essa é a melhor parte. Tá lindíssimo. Ficou muito legal. Ai, gente, nunca tinha parado para pensar. Vou botar na minha casa inteira, cada parede, uma capa do meu livro. Pronto. Nunca tinha pensado nisso, gente. Recomendo. Ficou lindíssimo esse Dá um toque. trabalho. O quê? Dá um toque, deixa a casa charmosa. Diego, querido, qual é o seu Instagram para quem quiser te conhecer, conhecer o seu trabalho, trocar uma ideia com você sobre os teus livros? Qual é o teu Instagram? Isso, meu Instagram é Diego Laucsen. Lauccen. Diego E é isso. Lauxen. Lá Ah, no meu Instagram tem tudo, tem como acessar o livro, pode conversar comigo também. Tamo aí. eu vou marcar o autor aqui na live para que vocês possam também acompanhar. Então já corre lá, já segue o escritor. Só frisando aqui, seus livros estão à venda somente pela Amazon em formato digital ou as pessoas conseguem em formato físico também com você? Como é que tá isso? Isso. Digital é no Kindle, né? Tem o Pôr das Pedras, tem o Aurora e tem alguns contos do Aurora que eu escrevi, que são contos que têm relação com a história, mas são coisas paralelas, são leituras adicionais. Não é necessário e você pode ler os contos sem ler a Aurora e pode ler a Aurora sem ler os contos, não tem problema nenhum. E para conseguir o físico, aí o físico tem o linkzinho aqui no meu Instagram, que tem o site para comprar e pode comprar direto comigo também. Dependendo dos fretes, direto dá para conseguir um frete mais barato. Muito bem. Mas, Próxima publica... Fala. infelizmente, o Porto das Pedras eu não tenho mais físico, só a Aurora. Só o Aurora. Ok. Próxima publicação. Tem alguma coisa prevista para esse ano, ano que vem, ou tá muito cedo? Bom, talvez ano que vem. Eu estou ainda meio na dúvida. Eu queria botar o pezinho um pouco no horror. Daí tem não sei se você sabe, mas aqui a Floripa é chamada de Ilha da Magia. Eles acreditam que bruxas viviam na ilha antes dela ser colonizada. Então, tipo, eu queria fazer uma brincadeirinha com bruxaria dentro de Florianópolis, fazer algo mais local aqui. Ou talvez eu vá botar o pé no horror cósmico. Eu ainda tô dividido entre os dois ainda. Projetos ambiciosos, gente. Gostei. Esse negócio das bruxas eu não conhecia. Por isso que é bom, viu? Trocar ideia com autores de vários lugares do nosso Brasil. Diego, querido, esse tempo passou tão rápido. Eu ficarei aqui batendo papo com você pelo menos mais uma hora. Você é uma pessoa agradabilíssima. Eu quero te agradecer mais uma vez por você disponibilizar um horário de vir aqui, bater esse papo, mostrar os teus livros, o pessoal te conhecer, dizer que você não pare de escrever, publique histórias como a que você vem escrevendo. O mercado está aí sendo explorado, muitos leitores estão procurando esse tipo de leitura, tanto a geração atual, que adora livro digital, quanto pessoas como eu, que adoram livro físico e compro pela capa, compro pelo post, eu não quero nem saber, gente. Então, não pare de escrever. O podcast está aberto para você voltar quando você quiser. E eu só te desejo sucesso, tá, querido? Muitíssimo obrigada.
Obrigado também, obrigado pela oportunidade. E é isso aí. Vamos escrever, vamos contar histórias. Contar histórias, isso aí, gente. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir a live depois. Dizer que amanhã estarei tomando café da manhã às 10 horas aqui com vocês. Vai ter maratona até o dia 22. Amanhã até 10h30 também vou trazer mais autores para vocês conhecerem. E aí a gente para no dia 22 e só volta final de junho. Lembrando que essa live pode ser assistida pelo Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube e o Instagram, tanto o meu quanto do autor, MoniqueMM18. Tá bom? Diego, um beijo, querido. Obrigada. Tchau, tchau.